as minhas palavras, não necessariamente significa que seja sociologia. Eu acho que eu dei uma vez um exemplo sobre a maçã para vocês, eu vou dar de novo. Que é aquela situação assim, ó. Se eu falar maçã para um agricultor, ele vai me explicar de um jeito. Ele vai dizer que é um produto que ele pode vender, que ele pode produzir nas terras dele. Tá. Se eu falar maçã para uma criança que adora fruta, ela vai falar uma coisa. Para uma criança que odeia fruta, ela vai falar outra. Mas deixa eu pegar as áreas aqui. Na agricultura, maçã vai ser uma coisa. O médico vai explicar maçã de outra maneira. O nutricionista, de outra maneira. Porque a partir desse símbolo que é a maçã, existem conceitos científicos dentro de cada área. Na matemática, alguém vai me explicar maçã de acordo com cálculos. Então, em sociologia, quando eu falo, o último assunto com vocês foi as instituições sociais. Quando eu falo de instituições sociais, gente, eu não estou falando simplesmente assim, vou pesquisar lá o que é. Porque na assistência social existem instituições sociais, dentro da filosofia, dentro da área jurídica, que mais? Dentro da própria área médica, psiquiátrica, psicológica, e cada um deles tem, a partir desses 5, leituras diferentes, interpretações diferentes. Tem áreas, por exemplo, que tem 2 ou 3 instituições sociais. Tem áreas que vão falar que as principais instituições sociais dentro daquela área são 10, 12, são 5, 7, sabe, gente? Então, eu preciso muito que vocês entendam a seguinte situação. Eu não tenho como falar de instituições sociais sem pensar sociologicamente, porque vocês estão na aula de sociologia. E não é qualquer sociologia, é a sociologia kantiana, é a sociologia do Comte. É ele, é o fundador da sociologia. Como é que ele pensou? De que maneira que ele criou? Cara, ele estava transformando um estudo filosófico em ciência. Ele estava tentando comprovar coisas. Então, não foi assim, baseado na jurisdição, baseado na economia, não. Foi todo um estudo técnico dele para falar da sociedade através da dinâmica dela mesma, tá? Então, eu estou vendo muito trabalho, muita pesquisa, muita coisa, desde o começo do ano, não só agora, né? Que as pessoas estão indo atrás aleatoriamente das coisas e me mandando trabalho completamente errado. Eu estou dando oportunidade, porque agora eu não estou em sala com vocês e tal, eu estou dando oportunidade de refazer os trabalhos. Só o que não está legal é que tem um pessoal que está tendo que todas as vezes refazer trabalho. Então é porque não está atento. Presta atenção, participa das aulas, levanta, acorda, participa da aula. E vocês que estão aí, que participam sempre, me desculpa, tá falando para vocês, mas conversem com os colegas, eu sei que vocês têm os grupos de vocês, conversem com eles, sabe? Porque é complicado, eu acho que ficar mandando todas as vezes, refaz. O importante é você entender dentro do que você está falando, sobre o que você está falando também, tá? Só um alerta sobre o trabalho, desculpa, passou. Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá para a aula. Vou falar hoje da sociologia de Comte, das 3 formas que ele diz que existem de estudar a sociedade e dos estados teóricos do conhecimento. É complicado? Mais ou menos, depende. No final da aula, hoje, eu vou mandar para vocês, porque eu fiz, ano passado, eu fiz um resuminho numa folha, ó, essa aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz um resuminho, ano passado, para o pessoal e entreguei na sala sobre a sociologia kantiana. Eu não tenho como fazer isso agora. Então, eu vou pegar essa folha aqui, vou tirar uma foto e vou mandar para vocês pelo WhatsApp. O que é isso que eu vou mandar? Esse conteúdo que eu vou mandar para vocês é o mesmo que está nas páginas 25, 26, 27, 25, 26 e 27, tá? E só que ali está um texto bem mais abrangente, detalhado, e assim eu fiz uma forma de não é bem um esquema, né? Mas de itens, apontamentos e uma explicação de cada, de maneira rápida e bem mais simples, com palavras simples, tá? Mas o negócio todo está em prestar atenção na aula, ler a folha que eu vou mandar com esse resuminho e os detalhes que estão na apostila, nas páginas 25 a 28. Muito cuidado. Também tenho procurado, porque eu agora preciso disso, né? Antes nunca precisei, mas agora, por questões de passar para vocês e tudo, eu tenho olhado algumas videoaulas. Esse link é legal, esse cara é legal, vou passar para eles verem também, porque eu não estou junto. Mas tem bastante problema
que eu achava que não tinha. Eu sempre pensei que os professores fossem muito técnicos, muito assim, neutros, sabe? Eu vou falar do pensamento do cara pela linha dele. Não interessa se eu concordo ou não. Mas eu percebo que tem muita videoaula de professor que se posiciona, sabe? Que diz, ah, mas o Conte fez sobre o relativismo, que era uma coisa boa, que era uma coisa ruim. Não, é como que era para o Conte o relativismo. E sempre enfatizar palavras dele. Então, cuidado também quando vocês forem assistir videoaulas ou coisa assim, que vocês queiram fazer isso, para ver se está tendo neutralidade na hora de passar o conteúdo, tá? Se não está se tomando nenhum partido, nenhuma ideologia, seja ela política, religiosa, enfim, tá? Ficar bem atentos com isso, ok? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida ou coisa, eu tô aqui para isso, tá? Abre o microfone aí, pergunta, questiona. Vamos lá. Então, as 3 formas de estudar a sociedade segundo Comte. Em primeiro lugar, ele diz que existe como a gente estudar a sociedade de uma maneira relativista, através do relativismo. Eu não lembro se isso está na apostila de vocês, só um pouquinho, deixa eu só ver. Não, isso que eu estou lendo para vocês agora, que vocês vão ler na apostila depois e tal, não fala sobre o que eu estou explicando, tá? Essas coisas que eu estou falando para vocês não tem aqui na apostila. Então, vocês prestem bastante atenção, que eu vou explicar agora para vocês. Na apostila, depois de falar quem é o Comte das instituições sociais, na outra página, ele já fala aqui, ó, teoria dos 3 estados de Augusto Comte. Tá, eu vou explicar isso também. Mas antes de eu chegar na teoria dos 3 estados do Augusto Comte, eu preciso falar quais, segundo ele, são as 3 formas de se estudar a sociedade corretamente para você chegar nesses 3 estados, que é o que faltou na apostila. Não sei por que não tem, mas eu acho importante, então vamos lá, presta atenção. Segundo Comte, a sociologia kantiana, há 3 formas de você estudar a sociedade. Uma é pelo relativismo, eu gostaria que vocês fossem anotando aí, tá? Uma é pelo relativismo, a outra é pelo holismo e, por fim, pela historicidade. Depois, na folha, vai ter um pouquinho de cada uma dessas também, que eu vou mandar a foto, tá? Eu agora vou esmiuçar o que está escrito na folha, mas a base tá lá depois para vocês terem. Então tá, 3 formas de estudar a sociedade, através do relativismo, do holismo e da historicidade. Primeiro, vamos ao relativismo. Segundo, bom, vocês já sabem o que significa relativizar em sociologia, nem melhor nem pior, só diferente. Então, segundo o relativismo, o Comte, essa forma de estudar a sociedade, tem autores, segundo ele, que são relativistas. Quem são os relativistas dentro da sociologia? São todos aqueles que estudam a sociedade, mostrando que o conhecimento e a dinâmica social, eles vão se alterando de acordo com o ambiente e de acordo com a realidade social daquele grupo, sabe? Então, é relativo. Não existe um conhecimento social absoluto, não existe uma verdade absoluta na ciência sociológica, certo? Não existem verdades absolutas na sociologia. Existem situações sociais e as pessoas vão se comportar, ou o conhecimento vai se alterando, vai avançando ou não, dentro de cada sociedade, de acordo com o contexto daquela sociedade. Então, é relativo, não vão ser todas iguais. Percebam que, por exemplo, a nossa tecnologia hoje já nos faz falar e pensar em inteligência artificial, já nos levou para o espaço, envia satélites e outras máquinas para o espaço, né? Nós temos hoje uma capacidade de estarmos cada um na sua casa e nesse momento todos juntos através do Zoom numa aula, tá? Em que vocês estão me ouvindo simultaneamente todos. E essas tecnologias todas, se a gente para e pensa e se transporta nesse exato momento para tribos maores, para tribos de Papua Nova Guiné, para tribos indígenas do Alto Xingu no Brasil, para grupos de brahmanes, para grupos de beduínos nos desertos, eles não estão nem aí para isso, provavelmente muitos nem saibam que essas coisas existem. Então, segundo o Comte, quando eu falo de fazer um estudo relativista da sociedade, eu estou dizendo que a dinâmica das sociedades e que o conhecimento delas se altera de acordo com o ambiente e o contexto. Então, não existe um conhecimento social absoluto, uma regra, uma verdade absoluta dentro da sociedade, que vai dizer,
toda a sociedade hoje no mundo é global. Peraí, não. É a sociedade capitalista com divisão de governo, esse tipo de coisa, tá? É assim que eu vou falar, é dessa maneira. Eu não vou poder generalizar, certo? Tá. Outra coisa, outra forma de estudar a sociedade. De acordo com ele, o sociólogo tem que ter a capacidade de fazer estudos holistas. E tem sociólogos que tendem a seguir uma só. Tem sociólogo que é só relativista, só holista ou só através da historicidade. O Coates sugere, e é o mais interessante na sociologia, que quando você for escrever suas teses, seus textos, enfim, ou fazer seus estudos, que você tenha a habilidade de lidar com os três. Que você seja relativista quando depende disso. Poxa, tem coisas que realmente dependem muito do contexto da sociedade. E tem outras, como no holismo, que é o que eu vou explicar agora, em que você consegue fazer um estudo como um todo. Existe essa situação. A sociedade como estudar uma sociedade como um conjunto de informações, um conjunto de regras, relacionamentos. Quando eu vou falar, por exemplo, de incesto, eu posso fazer um estudo holista, porque na grande maioria das sociedades, segundo alguns sociólogos e antropólogos, em todas elas, o incesto é visto com maus olhos. Não é em todas que ele é um crime punível, mas em todas as sociedades ele não é bem visto. Né? Então, eu posso estudar o incesto a partir de uma visão holista. Eu posso estudar uma coisa muito interessante nesse momento, é que eu posso fazer um estudo sobre a educação e a dinâmica da educação hoje, em plena pandemia do coronavírus, no mundo todo, seguindo todas as três fases. Por exemplo, eu posso estudar a escolaridade e a forma que as aulas estão funcionando de uma forma relativista, de acordo com cada sociedade. Por exemplo, só aqui no Brasil mesmo, se a gente for observar, eu tenho situações de pessoas que estão podendo ter acesso às aulas online, que estão podendo receber esse suporte para se manter o processo educacional, para não atrasar tanto o ano, porque senão todo esse tempo atrasando, imagina isso, tudo seria reposição completa depois, e não reposição parcial, teria toda uma gama de ações para ser tomadas. Existem situações, grupos, sociedades, países em que está funcionando assim, que vai ter que ser assim. Simplesmente todas as escolas pararam. Seja por não ter, pela pandemia estar muito avançada, seja pela situação de não ter tecnologia para as pessoas acompanharem, para os alunos acompanharem, as crianças. Tem lugares dentro do nosso país mesmo em que as aulas estão todas canceladas porque não há condições econômicas, financeiras. Nem todas as crianças têm celular em casa ou internet. A gente tem hoje mais de 50 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à internet ou têm raramente, certo? Então, percebam, essa é uma forma relativista de eu estudar a educação em plena pandemia da Covid-19, tá? Agora é uma forma holista de eu estudar. O mundo inteiro entrou em crise educacional. Nenhum país, vocês podem procurar todos os especialistas, nenhum país estava preparado, ou seja, tinha uma infraestrutura preparada para transmitir educação aos alunos do país inteiro em pleno surto de uma epidemia ou uma pandemia, que daí é uma situação global. Nenhum país estava preparado para isso. Todos os países tiveram que criar políticas educacionais, políticas de infraestrutura, buscar plataformas de ensino. Todos os países tiveram que fazer isso, certo? Em todos os lugares do planeta. Tá. Agora vamos para a terceira situação, terceira forma de estudar a sociedade. Segundo o Conte, a outra forma de estudar a sociedade é através da historicidade. O que isso quer dizer? É você conhecer a história daquela sociedade, transmitir ela, valorizando ela. Então, cada sociedade vai ter uma particularidade, um momento histórico, os tipos de relações sociais, como que sempre foram, e você não pode negar isso. Então, você vai explicar o seguinte: a nossa sociedade hoje funciona dessa maneira, porque historicamente nós tivemos algumas particularidades, nós tivemos algumas características que não podem ser largadas, não podem ser abandonadas. Lá vem o meu exemplo da Covid-19, ou melhor, da educação em períodos de quarentena. Você pode estudar isso a partir da historicidade também.
De que maneira? Você vai falar o seguinte, olha, o Brasil hoje é um dos países mais ricos do mundo, ele faz parte do G20, teve até reunião agora esse fim de semana do ministro da Saúde com a galera do G20, né, com os representantes do G20. O Brasil faz parte disso. O Brasil tem uma das melhores economias, é um país que desenvolve tecnologia, ok? Porém, ao mesmo tempo, é um país que não tem uma plataforma para todos os alunos se manterem no processo de educação. Não tem a melhor educação do mundo, não tem a melhor qualidade, e agora, nesse momento, está totalmente desestruturado, não há um suporte. E, por exemplo, assim, no nosso caso, a gente tem uma coisa, aí ó, tá aí a historicidade. Na nossa organização de governo, nós temos algo chamado divisão de ministérios, em que cada ministério assume a responsabilidade por um setor social. Prof. Oi. Pode falar? Tu consegue voltar um pouco aqui? É que aqui no meu celular travou. Então, voltando à parte da qualidade. Foi tudo. Qualidade, daí eu acho que é de vida que a professora ia falar. Tem que voltar um pouco o que a prof falou, porque travou. Eu não estou entendendo vocês falando, para mim trava quando vocês falam. Volta um pouquinho do que a prof estava falando. Que travou a internet. Aonde? Acho que foi a tua. Voltar aonde? A professora estava falando de qualidade Voltar de vida. a historicidade, não tão antes, calma. Sim, a historicidade é o que eu estou falando que o agora. Brasil não tem condições de... Sim, que mas o agora Brasil é um país muito rico, mas ele não tem condições de entregar a educação para todos os alunos do país. Isso. Um pouco mais para frente, só. Eu continuo falando sobre isso. Eu estou falando que o Brasil não tem condições de... Ai, Aurora! Aurora, dá oi ali, daí vai lá na sala. Tá, agora vai lá na sala, amor, beijo. Depois a mãe põe, tá? Tá bom. Já coloco, tá? Já vou lá colocar. Então, desculpa, gente. Olha só. Eu estava falando o seguinte, que dentro dessa forma de estudar a sociedade a partir da historicidade, cada país tem um histórico diferente. Ele tem uma história para ser transmitida, uma particularidade que outros países não têm. Aí eu estava falando do quê? Eu dei o exemplo, dentro dessa situação que eu estou falando para vocês, da educação, em plena pandemia da Covid-19, a gente avalia e analisa o seguinte: o Brasil é um país rico, considerado rico, ele está entre os 10 países com o melhor IDH do mundo, ele faz parte do G20, que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. Nós temos 198 países oficiais, 209 países em tentativa de implantação de país, mas 209. E desse número tão grande, 20 são os mais ricos e o Brasil está lá, certo? Mas como um país rico, com um dos 10 melhores IDHs do planeta, com uma educação tão falhada, tão problemática, que a nossa educação é problemática. Por que vocês não percebem isso? Porque vocês estudam numa escola particular e moram no sul do Brasil, tá? Onde o acesso à educação, a qualificação dos professores, né, é muito melhor, tá? Hoje, professores têm que, para você conseguir uma vaga em qualquer lugar, principalmente nas escolas particulares, você tem que ter um currículo de ponta, porque senão isso não acontece, sabe? Então, você tem que apresentar um bom currículo. E também para fazer concursos públicos, também não é tão simples assim. Você também tem que ter um bom currículo e bom conhecimento. Só que há estados no Brasil em que faz 10 anos que não tem um concurso público, em que os professores são colocados de acordo com o que acontece. Então, tem gente que se forma no terceirão e no outro ano está dando aula para a primeira, para a segunda série do ensino médio, de matemática, física, química, biologia, sociologia, entende? Então, nós temos que avaliar essa nossa historicidade. E o histórico da educação não é dos mais qualificados do mundo. E se o histórico de educação não é dos mais qualificados do mundo, quando eu vou falar numa situação extrema de urgência, como é a pandemia, nós não temos nenhum tipo de plano, sabe? Não tem nenhum planejamento para situações graves. Como vamos administrar? Qual é o suporte para a educação numa situação que possa acontecer de uma guerra,
epidemia, pandemia, seja o que for, nós não temos isso. Na verdade, nenhum país do mundo estava preparado para uma pandemia e pensar na educação dentro da pandemia. Porque vocês observem bem, está todo mundo falando da saúde e da economia, saúde, economia, saúde e economia, com todos os jovens do mundo recolhidos em casa. Tá? Em todos os países do mundo, as escolas estão trabalhando assim, à distância, ou não estão trabalhando e vão recuperar tudo depois, certo? Isso atrasa ano, atrasa concursos, atrasa vestibular, atrasa calendário escolar, interfere nas universidades, interfere num monte de coisa, certo? E não estava tendo esse tipo de pensamento. Daí, como que diz o Conte? Isso também é importante, estudar uma sociedade a partir da historicidade dela, e como as coisas vieram se desenvolvendo, também é bastante importante, certo? Tá. Quero saber se vocês entenderam essas 3 formas de estudar a sociedade, através do relativismo, do holismo e da historicidade. Dá uma olhada aí, vê se vocês entenderam. Só não entendi do holismo, prof. Me confundi um pouco. Vai lá brincar. Por Deus, Aurora, não me incomoda. Grande Aurora. Não, nem me fala. Tá. Holismo, Ana? Eu não sei nem se foi a Ana que falou. Quem que falou? Foi eu, a Maria. Ah, Maria, desculpa. É que eu não estava... Antes era a Ana que estava falando e eu não olhei mais. Tá. O holismo é o seguinte, é você estudar a sociedade como um todo. Visualizar ela não pelas partes, não pelas situações de contexto, mas pelo todo. Por exemplo, eu posso estudar hoje pelo todo a educação, que é o exemplo que eu estava dando, né? A situação do Covid-19. Mas e a educação dentro do Covid-19? Falar de saúde e de economia, vocês podem procurar um monte, que tem muito mais gente falando sobre isso, tanto no Brasil quanto fora. Mas holismo, como que eu posso estudar de forma holista a nossa sociedade mundial hoje? Pensando no seguinte, é uma pandemia, então todos os países do mundo estão falando e estão lidando com a Covid-19. Dentro da educação, quais são os planos, quais são as competências e as habilidades dos países para manter a educação das crianças, dos jovens e até dos adultos, como manter essa educação, certo? Numa situação dessa. Essa é uma forma é um exemplo que você pode estudar a sociedade global através do holismo. Você vai estudar como um todo, porque o tema é comum a todos. Falar de educação com problemas em plena Covid-19 é um problema no mundo inteiro. Nenhum país tinha uma infraestrutura, um suporte, um planejamento para essas situações. Todos foram pegos de surpresa. Então, se eu for falar, o mundo foi pego de surpresa na educação, o mundo está lidando com o problema de não saber exatamente qual é a melhor plataforma. Sim, pode. É uma forma holista. A palavra holismo quer dizer o estudo do todo, tá? Então, aí eu dei o exemplo do incesto. O incesto é outro tema que eu posso estudar dentro do holismo. Por quê? Porque em todas as sociedades ele não é bem visto. Em algumas ele é crime, em outras não é crime. Mas em todas as sociedades humanas ele não é bem visto, certo? O incesto é aquele relacionamento sexual entre mães e filhos, ou filhos e filhas e pais, enfim, tá? É dessa nossa relação com os pais ou com os filhos, tá? Então, essa é uma forma holista de eu ver a sociedade. É uma forma de eu estudar a sociedade de forma holista. Ela tem que ter temas em comum. A outra situação, eu vou falar de religião. Ter ou não ter religião. Esse é um assunto que eu posso estudar de forma holista a sociedade. Porque eu vou usar um tema só e que eu posso falar em todas as sociedades. Tem sociedade que é animista, católica, muçulmana, budista, ok. Mas em todos esses nomes que você deu, em todas elas, essas linhagens que você falou, são o quê? Uma crença, religião. É uma forma holista de falar da sociedade. Certo? Tá. Mais alguma dúvida? Não, foi isso, prof. Obrigada. Nada, capaz. Vamos agora sim para o assunto que vocês têm na apostila, que também é o Conte que estuda, e ele diz o seguinte: se tem 3 formas de estudar a sociedade, que é o relativismo, o holismo e a historicidade, então eu tenho mais uma fórmula para estudar a sociedade de maneira científica, certo? Tá. Agora a gente vai falar das 3 fases da... Para.
das 3 fases da concepção das sociedades, certo? Gente, vocês me dão só um segundinho. Você espera aqui. Pronto, perdão. A Aurora tá com um colar na mão e quer que eu coloque nela agora. Imagina. Casos de família. Ai, Jesus do céu. Enfim. E a Aurora não é aquele tipo de pessoa que eu quero agora, entendeu? Então, enfim. Daí tu respira fundo e segue a vida. Tá. Olha só. Agora, na apostila de vocês tem, mas depois eu vou mandar a folhinha também, que tá um pouco mais resumido. Segundo o Conte, em todas as sociedades, qualquer uma delas, todas elas passam por 3 estados teóricos de conhecimento, tá? Todas elas passam. Algumas já têm, ó, vai acabar meu tempo. Algumas têm, nesses estados teóricos do conhecimento, algumas estão presas em um só, outras já passaram pelos 3. Vou falar. As 3 fases, os estados teóricos do conhecimento são a teologia, a metafísica, que daí entra a filosofia junto, e o positivismo, que foi uma criação do Augusto Comte. Vou falar melhor disso nas próximas aulas, tá? Vamos lá. Teologia. Vou tentar ser rápida porque a gente tem pouco tempo. Teologia. Segundo Augusto Comte, toda a sociedade passa primeiro pelo estado teológico do conhecimento. O que é isso? É buscar em Deus, nos deuses, a explicação para as coisas do planeta. Eu quero falar sobre a vida, sobre a reprodução, sobre a natureza, sobre os livros, sobre a educação, sobre a economia. Em todas as sociedades, segundo Comte, passam por 3 fases, por 3 estados teóricos. E o primeiro estado é justificar tudo ou achar respostas para todas as suas perguntas dentro da religião, dentro das divindades. Então, esse é o estado teológico. Toda a sociedade passa por isso. Em que a realidade, tudo que acontece nessa realidade é resultado das vontades dos deuses, certo? Nossas sociedades primitivas, tem algumas sociedades primitivas que se consideram primitivas ou tribais ainda hoje, que tem essa característica, tá? Que ainda buscam a explicação das coisas, o estado teórico do conhecimento deles ainda está na fase da teologia, a explicação tudo em Deus. Já passamos por esse estágio, a gente já falou sobre isso também, o ser humano. Já houve um período, principalmente na nossa sociedade ocidental, em que nós achávamos ou buscávamos todas as respostas dentro da teologia, dentro das justificativas e explicações da vontade dos deuses. Aí, segundo ele, toda a sociedade, depois que supera o estado teológico, entra no estado metafísico. O que significa? Presta bem atenção, porque esse é um pouquinho mais complicadinho. Significa tudo aquilo que vem depois da física. Metafísica, o que vem depois da física. Ou seja, o que não tem uma explicação apenas necessariamente física, tá? Então, ele busca o conhecimento da essência das coisas que não são físicas. Por exemplo, eu tenho corpo, mas eu estudo a saúde. Eu tenho corpo, vida, mas eu estudo a morte. Alguém já tocou a saúde? Não, mas a gente estuda ela. Alguém já tocou a morte? Não, mas eu estudo ela, tá? Alguém já tocou a bondade, a maldade? Não, mas a gente estuda ela, a gente convive com ela. Então, a metafísica são essas coisas que fazem parte do ser humano, que fazem parte, de alguma forma, do nosso corpo, da nossa parte física, mas que não são físicas, sabe? Que são psicológicas ou, vamos ao termo certo, metafísicas, certo? Metafísica é isso, é o estudo do que vem depois da física, que está relacionado ao que é físico, mas que não é necessariamente físico. As sociedades que são metafísicas hoje em dia, que ainda tem uma explicação só metafísica, né? Elas estão em um estágio de transição, então, elas vão buscar explicação na religião e na ciência, tá? Então, tá, olha só. Quando eu falo que tem uma sociedade no estado teórico de conhecimento religioso, eles estão buscando ainda todas as explicações, todas as justificativas da vida na religião, nos deuses. Metafísica, eles são sociedades que já buscam na religião também, mas querem ter uma prova, uma justificativa disso. Então, como que eles fazem? Eles buscam, além da religião, eles buscam aparato físico para explicar.
Eu vou falar da maldade, mas de que maneira eu manifesto a maldade? Eu vou falar de estar saudável, mas como eu percebo no corpo físico a saúde? Como eu percebo no corpo físico a morte ou a vida? Então, a metafísica é isso, é você ter essa habilidade de perceber, certo? Algo que não é físico nas nossas relações físicas, tá? É um estudo a mais da matéria, das matérias. E aí isso está muito relacionada, a metafísica, muito relacionada com a filosofia, tá? Aquela filosofia do Platão, do Aristóteles, depois de Agostinho de Hipona, né? A filosofia principalmente da Idade Média ali, onde a gente estuda bastante isso ano que vem. Eu não sei esse ano o que vocês estão estudando, mas ano que vem vocês estudam bastante essa parte comigo, se Deus quiser, ano que vem, né? Certinho, fevereiro. Vocês estudam essa parte em filosofia, tá? Essas questões da metafísica. Quando o ser humano começa a questionar, mas espera aí, vida, bondade, maldade, ética, alguém já pegou ética na mão? Não, mas a gente tem que viver com ética para não fazer coisas físicas, roubar, matar, certo? Esse é o estágio da metafísica. E quando a sociedade já conseguiu viver esse estágio da metafísica e conseguiu transcender isso, conseguiu evoluir, então ela chega até ali, na teologia e na metafísica, o que se busca dentro dos estados teóricos do conhecimento é verdade, tá? Então a teologia busca verdades. Maria era virgem quando engravidou de Jesus, ponto. Ah, mas não questiona, Deus quis assim. Dentro da metafísica, depois que você morre, o corpo decompõe. Não existe outra coisa depois disso, ponto, é uma verdade. Aí entra a metafísica e questiona, não, mas e as lembranças, as memórias, a mente, que não é palpável, para onde isso vai? Daí está a metafísica. E, por fim, segundo o Comte, vem o positivismo. O positivismo, ele busca o que é possível provar. Ele não busca verdades. Só vai ser verdade se for possível provar. Se não tiver prova empírica, se não tiver uma hipótese que possa ser comprovada, então não é positivista, então não é científico. 3 fases do conhecimento. A teológica, em que você busca nos deuses e nas crenças. Metafísica, em que você busca tirar do físico e buscar no campo das ideias e dos sentimentos, enfim, dessas questões espirituais também. E o positivismo, que é o que é físico, o que é comprovável, certo? Depois que a pessoa morre, o corpo decompõe e não sobra nada, não existe alma. Tem um cara, um cientista, que para provar que existe alma, ele tem pesado os corpos das pessoas logo depois que elas morrem e percebeu que imediatamente depois que a pessoa morre, diminui o peso dela, né? E o que ele diz? Que o peso que diminuiu é porque a alma separou do corpo. Mas isso é história para a gente discutir em outro momento, que agora o nosso tempo também já está acabando. Estou vendo aqui, eles estão na tela que tem 2 minutos e pouco ainda, né? Logo acaba. Então tá, o que é o positivismo? São essas explicações, provas dos fatos nas leis da natureza, naquilo que é palpável, visível, naquilo que tem uma sequência. E aí entra o problema de querer racionalizar as sociedades. É dizer, na sociedade, na nossa sociedade capitalista, quem tem dinheiro come, quem não tem depende dos outros, pede e passa situação difícil. Ponto. Isso é provado? Na nossa sociedade capitalista, se você não tem dinheiro, você não compra comida e você vai depender dos outros, sim. Tem prova? Tem prova. Existem várias situações. É palpável? É visível a fome? Sim. Então é positivista. Então é científico esse estudo, esse dado que comprova que pessoas que não têm dinheiro na nossa sociedade não conseguem ter condições nem ao menos de se alimentar. Estão entendendo? Dentro dessa lógica, sim? Tá. Outra coisa, ele vai dar exemplos assim, ó, a gente busca da biologia lá, né? O cortou, sangrou, doeu, óbvio. O nasceu, cresceu, multiplicou, morreu, óbvio. Dentro da sociologia também. Quais são as situações em que eu percebo coisas óbvias, tá? Adoeceu, procurou o médico, foi medicado, ponto, óbvio, tá? Dentro do campo das ideias ou da sociologia, quando você vai estudar uma sociedade, também tem isso. Nasceu, cresceu, vai para a escola estudar, aprender conhecimentos básicos, ponto. É um aspecto sociológico da nossa sociedade atual e que faz parte
do nosso dia a dia que é provado cientificamente, porque tem lei que corrobora, porque a gente vê as crianças indo para a escola e é assim que funciona, porque existem profissionais específicos dentro dessas áreas. Então, é positivista, é científico. Eu sei que eu corri bastante, mas é que tem só mais 1 minuto do nosso tempo. Vocês conseguiram entender? 3 estados teóricos do conhecimento. Teologia, tudo se justifica em Deus. Metafísica, o que vem depois da física, não é só em Deus, as coisas têm uma essência. Vamos estudar essa essência que a gente não toca. E positivismo, aquilo que tem prova física, demonstrável, aquilo que é empírico. Tá bom, gente? Agora eu vou passar para vocês a foto da folha e vou passar as próximas coisas que tem para serem feitas a partir daqui. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida também, manda ali uma pergunta para mim que eu respondo para vocês, tá? E, então é isso. Boa semana, a gente volta a se falar. Beijo para todo mundo. Tô com saudade. Valeu, Tchau, prof. Tchau, tchau. Ah,